A paz do Senhor, pessoal. Hoje nós estaremos falando sobre a história de Isaac, um homem que recebeu de Deus uma promessa passada de seu pai de se tornar uma grande nação. E aprenderemos lições importantíssimas para aplicarmos em nossas vidas. E para saber dessas informações, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreve logo, deixa o seu like, ative as notificações, pois isso vai nos ajudar muito no crescimento do nosso canal e você vai ser avisado quando sair novos vídeos aqui e será o primeiro ou a primeira a receber as bênçãos pela palavra de Deus. E se você está chegando agora no nosso canal e ainda não me conhece, meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Isaac era filho único do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. Deus havia feito uma promessa a Abraão em Gênesis capítulo de número 12 e o versículo de número 2, quando disse: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Porém, muitos anos tinham se passado e a promessa de Deus ainda não havia se cumprido. E em Gênesis capítulo de número 15 e o versículo de número 1, a Bíblia nos mostra que Deus apareceu a Abraão em sonho e disse: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Esse texto é um texto muito lindo. O versículo de número 2, Abraão ele respondeu: Senhor, quem me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão estava ficando entristecido, pois esperava ansiosamente pelo cumprimento da promessa. E Deus anima o coração de Abraão, renovando a promessa em sua vida, quando disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puderas contar. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Isso está registrado no capítulo de número 15 e o versículo 5 de Gênesis. E em Gênesis 17, Deus mais uma vez renova a promessa de Abraão e estabelece um concerto com ele e seus descendentes. Muda o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, diz qual será o nome do menino e fala em que ano o menino iria nascer, que seria no ano seguinte. Veja o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, versículo 19 e depois o versículo de número 21. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. O nome Isaque significa riso, aquele que ri ou ele ri. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino, pois diante da promessa de Deus, Abraão riu e também sua mulher Sara, duvidando em seus corações que isso realmente iria acontecer, porquanto eram já avançados em idade e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Abraão ele tinha 100 anos de idade e sua esposa Sara 90 anos quando Isaac nasceu. E Deus ele cumpriu o que tinha prometido a Abraão e a Sara. E em Gênesis capítulo de número 21 e o versículo de número 4, a Bíblia nos diz que Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias de nascido, segundo o que Deus lhe havia ordenado em Gênesis capítulo de número 17 e o versículo de número 10 ao versículo de número 12. E no dia do desmame de Isaque, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal um vídeo falando sobre a história de Ismael. E se você ainda não assistiu esse vídeo, assim que terminar este daqui, eu vou deixar ele aqui na tela final e aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa assistir e compreender um pouco mais sobre a família de Abraão. Mas, voltando ao assunto, Sara ficou bastante irritada porque viu Ismael zombando de Isaque e pediu a Abraão para que ele se livrasse tanto de Ismael
quanto da sua mãe Agar. Isso está em Gênesis capítulo 21, versículo 10. E esse pedido ele preocupou muito o coração de Abraão. Ele ficou com o coração muito apertado, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus ele tranquilizou Abraão dizendo que a sua descendência seria considerada por meio de Isaque e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Sendo assim, Abraão ele faz tudo conforme Sara ela tinha pedido a ele. Além desse fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaque. A próxima referência a Isaque já o mostra subindo o Monte Moriá com o seu pai Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, Deus pede a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque como prova da sua lealdade e obediência a ele. Não se sabe ao certo quantos anos Isaque tinha naquela ocasião, porém alguns estudiosos estipulam que ele tinha entre 20 e 25 anos de idade, pois ele tinha muita força para carregar lenha para o holocausto. Isaque ainda não sabia que ele que seria o sacrifício, pois ele fez uma pergunta ao seu pai, perguntando a ele onde estava o cordeiro para o sacrifício. Veja comigo o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22 e o versículo de número 7. Falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu a Isaque, dizendo que Deus iria prover para si o cordeiro. Porém, quando eles chegaram no lugar ordenado por Deus, Abraão ele pega Isaque, amarra ele sobre o altar, e podemos observar aqui que Isaque ele não questionou a seu pai, mas ele obedeceu à sua vontade. Pois Isaque ele era correto, ele tinha um temperamento manso, e ele também foi submisso ao seu pai, mesmo sabendo que ele poderia morrer. E aqui nós aprendemos a primeira lição com Isaque. E nós aprendemos que, independentemente das circunstâncias que nos encontremos, devemos ser submissos à vontade de Deus. Existem pessoas que, ao passarem por algumas dificuldades ou tribulações, veem isso como uma porta aberta para desobedecer e pecar contra Deus. Porém, diante da provação, Deus tem a provisão para cada um de nós. O episódio do sacrifício, ele também é muito significativo, porque ele representava também o sacrifício de Jesus por toda a humanidade, além de mostrar a grande fé de Abraão e Isaque. Inclusive Isaque, ele é citado na galeria dos heróis da fé, está em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 20, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. A fé de Abraão, ela não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar o seu filho em holocausto, mas Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, para que as promessas fossem cumpridas. E o escritor aos Hebreus, ele também afirma que, figuramente, Abraão, ele recebeu Isaque de volta dos mortos. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 19. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Está em Gênesis capítulo 24. Abraão ele pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão ele creu que o Senhor garantiria o êxito da missão, e assim foi. O servo que Abraão enviou era o seu procurador na missão, e naquela época casamentos arranjados eram comuns. Rebeca não tinha pai, portanto o seu irmão Labão era o patriarca da família. Ele também tinha autoridade religiosa e civil sobre a sua casa. E já diante da família de Rebeca, o servo de Abraão formalizou a proposta de casamento e entregou presentes valiosos a Rebeca, à sua mãe e ao seu irmão. E nós lemos também no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 58, que Rebeca, ela aceitou a proposta de casamento, aquela união. E por fim, Rebeca, ela foi abençoada por sua família. E provavelmente foi abençoada pelo seu irmão, pois ele era o patriarca da casa, responsável também por Rebeca, sua irmã. Significando a oficialização legal do casamento dentro dos moldes daquela época. Portanto, Rebeca, quando sai de sua casa, ela já sai de lá como esposa de Isaque. A Bíblia diz que, ao cair da tarde, Isaque saiu para o campo
e erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. A esposa de Isaque, ela estava chegando. A Bíblia também diz que Rebeca levantou os olhos e vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que haviam feito, de como Deus havia confirmado o seu casamento com aquela mulher chamada Rebeca. Então Isaque, ele conduziu Rebeca até a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou por mulher. E lembrando que quando Isaque levou Rebeca para a tenda, ela já era a sua esposa oficialmente. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 25 e o versículo 9 que Abraão morreu. E tendo falecido Abraão, Isaque e Ismael o sepultaram juntos. A Bíblia também fala que Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por um filho, pois Rebeca ela era estéril. Isaque agora começou a interceder. Ele começou a pedir a Deus para que Deus abrisse a sua madre, desse um filho a ele, confirmando a promessa que ele tinha recebido do seu pai Abraão, que eles, os seus descendentes, seriam uma grande nação. E ele também seria um pai de grande nação. E a Bíblia diz que Rebeca engravidou, dando à luz 2 gêmeos, Esaú e Jacó, quando Isaque ele tinha 60 anos de idade. E mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, impulsionado por sua mãe, Jacó ele se aproveitou do fato de que Isaque tinha visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao filho primogênito. Ela fez isso pois Deus ele já tinha lhe dito que o filho mais velho serviria o mais novo. Quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos um empurrando o outro dentro do seu ventre. E quando ela perguntou a Deus o que era que estava acontecendo, ele esclareceu a ela que dentro do seu ventre havia 2 nações e que o mais velho serviria ao mais novo. Isso está em Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 23. E na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que antes do nascimento dos gêmeos, antes que ambos tivessem feito alguma obra, Deus já havia escolhido a Jacó. Em Gênesis 26, a Bíblia diz que sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e lhe disse que não descesse ao Egito, mas que ficasse na terra que ele iria lhe indicar. Então Isaque ele ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava que os homens daquele lugar iriam matá-lo por causa de Rebeca, que era muito bonita. Isaque ele acabou repetindo a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã ao invés de esposa. E a segunda lição que aprendemos com Isaque é que, embora tenhamos muitas qualidades, não estamos livres de errar. Essa atitude de Isaque nos faz lembrar o quanto somos imperfeitos, falhos e defeituosos. Como diz um ditado popular, não existem supercrentes. O que existe, na verdade, são pessoas que devem estar sempre atentas para não pecar. A palavra de Deus ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 12: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A terceira lição que aprendemos com Isaque é: não minta. Como diz outro ditado popular, a mentira tem pernas curtas. Em algum momento as pessoas irão descobrir a mentira contada. A Bíblia diz que depois que Isaque havia permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque se aproximou de Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você me disse que ela é a sua irmã? Veja que a mentira foi descoberta e Isaque passou muita vergonha. Em contrapartida, Isaque foi um homem apaziguador. Ele não discutiu com os pastores sobre os poços em Gerar,
pois aqueles homens movidos por muita inveja, porque Deus havia abençoado muito a Isaque, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E a Bíblia diz que então os expulsaram da terra, e Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando ali. E reabriu os poços entulhados, e cavando seus servos novos poços, acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar se aproximaram e entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E o que Isaque fez? Ele brigou? Não, muito pelo contrário. Isaque, ele foi cavar um segundo poço. E achando água mais uma vez, os pastores de Gerar se aproximaram dele e entraram em conflito com ele e seus pastores. E o que Isaque fez? Isaque, ele se afastou e foi cavar o terceiro poço. E achando água, os pastores de Gerar deixaram Isaque em paz. A quarta lição que aprendemos com Isaque é sermos apaziguadores. Devemos procurar a paz em meio aos conflitos, evitando as contendas, intrigas, brigas e discussões, pois essas coisas nos levarão apenas a guerras. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque. E no fim, a calma e a paciência de Isaque fizeram seus inimigos perceberem que Deus estava com ele, e por isso eles fizeram uma aliança com Isaque. E a Bíblia também nos diz que após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu com a idade de 180 anos, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Também quero lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e também comentar. Deixa aqui algum comentário se você gostou, diga aí que você gostou. E também, se você ainda não assistiu a história de Abraão, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo para que você possa aprender um pouco mais sobre o pai da fé. Então, pessoal, eu te vejo na próxima e que Deus te abençoe.